Paz do Senhor, povo de Deus, aleluias, que bênção tê-los aqui conosco. Nós estamos muito felizes de agora estar estreando, nossas lives também pelo YouTube. Na verdade, a intenção nossa agora é explorar ainda mais essa rede social, porque existem muitas vantagens, principalmente para você que está nos assistindo aí no conforto da sua casa, que pode estar assistindo direto da sua TV, sem precisar espelhar a tela do celular, sem dores de cabeça, sem se preocupar muito. Você vai lá, acessa direto no aplicativo do YouTube na sua TV e vai no canal da Comunidade Evangélica de Fortaleza. Tá bom? Aproveita, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho das notificações. Meu querido, se você soubesse o quanto é importante você ativar essas notificações, significa que toda vez que entrar um vídeo novo ou uma live nova, você vai ser automaticamente notificado no seu celular ou no seu computador, qualquer outro aplicativo, qualquer outro aparelho que você tenha um aplicativo do YouTube aberto, tá bom? E nós estamos felizes demais por estar aqui, culto da família, mais uma quarta-feira hoje, 27 de agosto de 2020, reta final do mês. E nós não poderíamos passar desapercebido tudo o que o nosso Deus tem para nós. E como já nós sempre fazemos todas as quartas-feiras, nós queremos fazer uma oração inicial antes de começar a meditação da palavra de hoje. Queria mandar um abraço para todos vocês da comunidade evangélica. Nós estamos transmitindo hoje direto de Cascavel, aqui em Ceará, e estamos muito felizes. Você que está nos assistindo aí, não sei se você já faz parte da congregação, eu não sei se você já nos visitou, mas caso ainda não tenha nos visitado ou ainda não faça parte, nós convidamos você a estar presente conosco nos cultos presenciais que estamos fazendo aos domingos. E logo mais, quando tudo isso passar, essa pandemia e todos esses protocolos de segurança, nós retomaremos as nossas atividades normais na semana. E nós queremos ter você, contar com a sua presença, tá certo? Eu um dia estava assistindo a comunidade de Fortaleza, daqui de Cascavel, mesmo ali pelo YouTube, se eu não me engano, não, foi pelo Facebook. Eu estava assistindo pelo Facebook e um dia eu decidi ir lá visitar e hoje eu sou membro da comunidade. Então você também pode, de repente sentir-se instigado, desejoso de nos conhecer, de estar adorando a Deus conosco, que será um prazer imenso para nós lhe receber na nossa igreja. Lembrando que a nossa igreja fica na Rua Santa Filomena, 1005, no Henrique Jorge. Então você que ainda não faz parte da igreja e quer nos visitar, nós estaremos lá. E os cultos aos domingos, sempre às 6 horas, tá bom? Já de praxes, então vá lá, 6 horas em ponto, que nós estaremos lhe aguardando para realmente lhe recepcionar. E com certeza vai ser uma noite especial, tá bom? Então, para você que não me conhece ainda, sou Samuel Holanda, faço parte dessa igreja maravilhosa da comunidade. Quero agradecer aos meus pastores, pastor Alencar, pastora Dora Gleides, pastora Aninha, pastor Márcio, um abração para você também. Deus abençoe esses dois casais que são aí os protagonistas dessa história. E um abraço, um beijo no coração a todos os meus irmãos que nós amamos muito, que compõem atualmente a igreja. E a você que está nos assistindo, eu não sei em que dia ou horário, quero agradecer de coração, sua audiência, sua presença, porque é muito importante, tá certo? E eu quero trazer uma palavra de Deus para você hoje. Olha só que interessante, antes de a gente ler o texto bíblico, eu queria fazer uma oração com você, tá certo? Eu queria que você fechasse os seus olhos agora, e eu queria que você levasse o seu pensamento cativo a Deus. Eu queria que você realmente canalizasse todo o seu pensamento, Eu não sei o que você está vivenciando. Eu acredito que nesse momento que nós paramos para ouvir a palavra de Deus, tantas coisas vêm para nos distrair, para nos atrapalhar, para nos impedir de sermos abençoados, mas nada vai impedir o que Deus tem para você hoje, meu querido. Deus preparou para você. E eu quero trazer uma temática hoje muito gostosa, muito agradável e que está diretamente ligada com a situação que temos vivido hoje, não só em nosso país, mas no mundo todo, tá bom? Mas antes de entrar na mensagem, vamos fazer uma oração agora. Fecha teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, mediante Tua graça, mediante Tua misericórdia, Senhor, que a Tua mão agora
repouse sobre a vida de todos aqueles que nos assistem agora. Eu não sei se dentro ou fora do nosso país, eu não sei se dentro ou fora do nosso estado, não importa. Aonde estiver uma criança, um jovem, um adulto, qualquer pessoa de qualquer gênero, Pai, nós abençoamos essa vida, Senhor. Que a tua palavra alcance, meu Deus, o coração dessa pessoa. Encontre guarida nesse coração. Que em nome de Jesus esta família seja abençoada mediante as portas de ministração que se abre agora para ela. Pai, que esse culto seja maravilhoso e que essa palavra seja realmente profunda e penetrante nos corações de todos que realmente necessitam dessa palavra. Que em nome de Jesus isso se torne verdade e que a tua palavra venha eficazmente, Senhor, transformar as nossas vidas. E assim crendo, eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Meus queridos, olha só que interessante. Eu realmente estava orando a Deus, pedindo a Ele que viesse a trabalhar na nossa igreja, a trabalhar na minha vida, a trabalhar no meio dos crentes. A gente sabe que os cristãos nesse período de pandemia ficaram bem divididos e a gente tem visto aí uma postura na igreja brasileira bem acuada, bem recuada, né? A igreja já estava em um processo de sono espiritual, já estava em um processo de comodismo espiritual. Mas eu acredito sim no avivamento. Eu não sei você, mas existe um grupo de homens de Deus não só em Fortaleza, mas em todo o Brasil, que se uniram em oração e que estão realmente estabelecendo aqui na terra algo que está sendo conectado com os céus agora, que é a busca pelo avivamento no Brasil. O Brasil, meus queridos, há uns anos atrás já foi celeiro de missionários, já foi realmente celeiro de avivamento. E por que não crermos que hoje também, nesses últimos dias, né, no século XXI, por que também não podemos crer que o Brasil novamente voltará a ser celeiro de avivamento? Eu creio. Agora, eu não creio que esse avivamento será como outrora já houve em outras partes do mundo. Vai ser um avivamento diferente. Esse avivamento dos últimos dias, queridos, vai ser com certeza um avivamento teológico, um avivamento de cunho bíblico, um avivamento onde as pessoas serão tocadas não por essas profetadas, por essas visagens, por essas, sabe, essas coisas, essas falcatruas religiosas de falsos profetas, mas será um avivamento onde as pessoas conscientemente entenderão a vontade de Deus para elas, para o seu tempo, para a sua região, para as suas vidas naquele local, naquele espaço e tempo. E eu fico muito feliz em saber que existem pessoas comprometidas com a palavra de Deus. Pessoas que não se venderam, pessoas que não se corromperam, né, mediante suas conquistas, mediante aquilo que elas têm. Mas pessoas que ainda hoje, apesar de terem tudo que precisam e mais um pouco, ainda são dependentes do Senhor. Meus queridos, abra a sua Bíblia aí agora nesse momento. Eu tenho um textozinho bem curto e a temática de hoje que eu quero trabalhar com você é renovação em meio a uma crise, tá certo? Renovação em meio a uma crise. Todos nós precisamos de renovo, né, meus queridos? Todos nós precisamos de renovo. Eu preciso de renovo. Eu acredito que você também precisa de renovo e nós precisamos também a todo instante estar reavaliando nossas questões, nossa fé, reavaliando como é que está tudo, né, aquilo que tem a ver com a nossa fé, tá bom? Então abra sua Bíblia aí no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9. Olha só que interessante. Capítulo 9, versículo 15. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versículo 15. Diz o seguinte: e disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhantemente remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho. Os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos. E assim ambos se conservam.
só até o versículo 17, amém? Então, eu tenho visto hoje, tenho refletido com o Senhor acerca da juventude brasileira, né? Eu só tenho 33 anos, mas me considero jovem ainda, né? Já sou casado há 10 anos, já vou para o meu 11º aniversário de casamento com a minha esposa Marqueline. Já temos uma filha, né? Isso do nosso relacionamento, quando eu conheci minha esposa, ela já tinha um filho, que é o Nicolas, e hoje nós temos aí a Ana Lídia, que já tem 5 anos. E nesses dias todos eu me considero uma pessoa, uma geração de transição. Esse é o nome que eu dou para essa minha categoria. Por quê? Porque eu alcancei uma época, meus queridos, né, de um conservadorismo religioso no Brasil, uma época onde o nosso país passava por períodos muito complicados, politicamente falando. Eu sou da época, bem dizer, da troca da moeda do cruzeiro para o plano real. Você tem noção? Eu era ainda criança quando eu lembro que foi implementada aqui no Brasil, né, essa nova moeda que nós usamos hoje, que é o real. Na época ainda existia o R$1, né, em cédula. E é incrível como as coisas mudaram de lá para cá. E eu lembro aqui, quero fazer menção a como a igreja se comportava naquela época. Eu, que na época era assembleano, lembro que fazia parte do conjunto de jovens. Irmãos, eu era muito espiritual, eu orava muito e Deus me usava muito em mistérios, entendeu? Muito mesmo. Quando criança, eu orava, as pessoas eram curadas, mas era uma coisa assim, super inocente mesmo, era uma coisa maravilhosa. Foi um momento muito gostoso que eu tive com Deus. E isso eu devo aos meus avós que plantaram essa semente em mim, né? Na verdade, a semente do evangelho está em toda a família devido à pessoa da minha avó, que aceitou Jesus e levou, ou pelo menos tentou instigar a maior parte dos seus filhos e dos familiares. E aí eu tenho realmente essa semente plantada devido a essa atitude, a essa ação dela, né? Que foi protagonista, digamos assim, desse processo de conversão. Naquela época, meus queridos, eu lembro que as pessoas iam para a igreja e era muito interessante a questão dos usos e costumes, né? Que era muito diferente. O que para nós hoje é uma coisa normal e simples na questão do comportamento, das roupas. Naquela época era algo assim bem complicado. Eu lembro que muitos amigos meus se afastaram da igreja apenas porque foram taxados de pessoas não convertidas, de pessoas mundanas, por comportamentos bobos mesmo, que na época não eram bem vistos, né, pela religião. Mas hoje já não existe mais essa perspectiva, justamente devido à mudança tão drástica, né, ocorrida não só no país, mas no mundo todo. Nossa visão hoje de evangelho é totalmente diferente. Naquela época, por exemplo, quando a gente ouvia música, se ouvia em vinil. Você tem noção, aqueles discos enormes, ele colocava numa vitrola, em um rádio também enorme, né? E o disco tinha que ser colocado bem direitinho, uma agulha em cima do disco para pular as faixas e tal. Era uma coisa incrível. Eu lembro que naquela época eu tinha um disco do cantor Sérgio Lopes, né? Cantor Sérgio Lopes. E aí, aproveitando essa oportunidade, eu estava um dia desse pensando, me peguei pensando justamente sobre essa... não sei se essa é a palavra certa, evolução da música cristã. E eu me lembro que o Sérgio Lopes, daquela época, olhando para a imagem e a pessoa dele hoje, você não vê quase que nenhuma diferença no comportamento de suas composições. Ele quase não sofreu mudanças, né? Muitos grupos e cantores cristãos da época que ainda hoje estão vivos e estão entre nós, e ainda estão na ativa, né? Estão ainda cantando, exercendo seu ministério de alguma forma, sofreram mudanças drásticas em seu comportamento, em sua imagem corporal, em sua forma de compor. Mas existem pessoas que se conservaram ao longo dos anos e mantiveram, como nós chamamos aí, a mesma pegada musical. Mas, meus queridos, olhando por esse prisma, essa questão da conservação, e aí eu quero já entrar realmente nessa temática sobre renovação, tá bom? Renovação. Qual é o ponto de encontro ideal para nós encontrarmos renovação em Deus nesses dias? Nós fomos ministrar recentemente uma igreja aqui em Cascavel e a situação que nós vimos lá foi muito triste. Porque pensa comigo, é pior do que você ir em uma igreja que tinha muitos membros e agora tem poucos membros presentes em seu culto. Claro, e isso também é justificado pelo fato dos protocolos de segurança,
o distanciamento que precisa haver entre as cadeiras, e muitas vezes as igrejas não têm estrutura física para realmente comportar 100% da sua membresia naquele mesmo espaço. Isso é fato. Mas a gente percebe uma frieza indizível, uma frieza tremenda e muito grande tomando conta dos irmãos. Frieza não é de Deus, queridos. Frieza não é de Deus, e muito menos de pessoas que se autodenominam pentecostais. A frieza espiritual tem dominado os corações no século XXI. Isso já é um processo de longas datas, inclusive. Mas em nome de Jesus eu quero profetizar na sua vida, na minha vida. Nós não aceitamos frieza, amém? Diga comigo, eu não aceito frieza na minha vida. Repita comigo, eu não aceito frieza na minha vida. Muito bem. Você agora falou com a sua boca, você profetizou sobre si mesmo de que você não é porta aberta para a frieza, para o domínio do mal sobre a sua vida. Então, nesse momento que você falou isso com a sua boca, você lançou uma palavra, uma semente no mundo espiritual. E é percebível que quando nós começamos a canalizar nossos pensamentos, a nossa fé, as coisas corretas, para as coisas de Deus, para as coisas que realmente agradam o nome do Senhor, algo diferente acontece. Você já parou para pensar que um dos maiores problemas da nossa atual geração é um negativismo muito grande, meus queridos? Nunca vi um povo negativo como esse povo do século XXI. É um povo que se desespera em meio a coisas pequenas. É um povo que não enxerga Deus nas dificuldades, que não enxerga Deus no caos, e nós esquecemos a essência do Evangelho. O Evangelho nasceu em meio a muitas e muitas pandemias, a muitas e muitas crises, em meio a guerras e cruzadas. O Evangelho foi forjado no fogo, meu amado. Então nós não servimos a um Deus de um evangelho morto, de um evangelho ensofismado. Nós servimos a um Deus vivo, de um evangelho que se renova diariamente. Por isso que a imagem da águia é tão explorada entre as ministrações e as pregações, né, atualmente. Por quê? Porque a águia ela tem essa capacidade de renovação. Você sabia disso? Se você não sabia, vai ficar sabendo agora. Existe um dado período da vida da águia onde ela realmente se restringe, se afasta, se isola em um alto, né, de um monte, no cume mesmo, bem escondido, solitariamente, e ela começa ali um processo árduo de renovação. E o mais interessante nesse processo é não só o fato de ser um processo solitário, ou seja, ela faz só, sem ajuda de nenhum outro companheiro do seu bando, e ela mesma faz esse processo, tá certo? Escute, ela vai rasgar, vai tirar suas penas. Pessoalmente ela faz isso com o seu bico, arranca suas penas, tá certo? Lá no tronquinho mesmo, para então, depois desse processo tão árduo, onde ela já vai estar sangrando, onde ela já vai estar com o seu corpo todo ferido, ela vai ali naquele momento passar por um processo de renovação das suas penas. Segundo, ela vai também passar por um processo de renovação do seu bico. O seu bico agora que já está envergado por causa do crescimento acelerado, seu bico que já está velho, né? Então ela vai quebrar esse bico, ela vai bater esse bico na pedra até quebrá-lo, até onde ela conseguir, mesmo no tronco mesmo, para que esse bico possa se regenerar e crescer novamente pontiagudo, com os filamentos, com uma estrutura nova. Falam-se os mais experientes na área que depois desse processo que a águia passa de renovação, que demora aí alguns dias e talvez ultrapasse até um mês, ela realmente consegue viver ainda mais 20 anos. Então, meus queridos, isso é um processo que aos olhos humanos parece loucura, mas eu e você precisamos desse processo hoje. Se eu pudesse fazer uma hashtag, seria Avivamento Já, renovo. Tá certo? Coloca aí, se você puder, depois nos comentários aí, a hashtag Avivamento Já, ou então a hashtag Quero Renovo na Minha Vida. Tá certo? Nós da comunidade evangélica estamos ligados nesse negócio, irmãos.
Não pense que a gente é alienado não, que a gente está ligado nessas redes sociais. Nós queremos convidar você, inclusive, que já está entrando aí, que está assistindo, talvez já pegou o barco andando. Não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube. Segue a gente no Instagram, tá bom? @ce.fortaleza. Segue a gente lá no Instagram, fica ligado nas nossas atividades, nos nossos projetos, nos movimentos. Tem aí o Connect também, né? Quero aí fazer ênfase aí na pessoa do nosso amado irmão que está à frente aí do Connect, tá bom? Que está sempre nos ajudando, sempre fortalecendo aí, seguindo os jovens, ajudando, conduzindo eles. Então, se você quiser nos visitar depois, segue lá nossas redes sociais, nosso canal, e você vai ter lá a programação bem direitinho, tá bom? Das nossas programações, viu? Então um abração para você, John, que está aí sempre à frente do Connect, guerreiro, tá bom? Sua esposa Thelma, Deus abençoe a vida de vocês. Voltando aqui o fio da meada, não esqueci, tá bom? Nós estávamos falando aqui sobre esse processo de renovação da águia. Agora preste atenção, depois de tudo isso que eu falei, com essa nova perspectiva, com esse prisma que eu te proporcionei, que eu te dei agora sobre renovação e a necessidade de renovação em meio a uma dificuldade, nós olhamos para o que Jesus falou aqui, né? E ele usou aqui duas figuras, duas imagens muito interessantes da época, que era justamente a questão da costura de remendos velhos em tecido novo. Tá certo? Olha só o que aqui diz o texto, versículo 16. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhantemente o remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura ou o rasgo. Tá certo? Então, meus queridos, escute. Em ambas as figuras usadas aqui nessa parábola muito sintética que Jesus proporcionou para os discípulos e para nós nesse tempo, existe um processo. Você concorda comigo? Existe um processo. O processo é decorrente de uma necessidade. Você só dá início a um processo se houver necessidade. Você concorda? Você não vai dar início a um processo se não há necessidade. Precisa haver necessidade para você dar início ao processo. Então, o processo aqui de costura se dá quando existem rasgos, existem reparos que aparecem de forma necessária naquela roupa, naquele tecido, naquele pano. Então, a questão é que, dependendo da perspectiva que você tem do problema, você vai ter a atitude correta ou incorreta. Escute, Deus já está ministrando. Muitas vezes a questão não é o problema, mas é a perspectiva do problema. E esse aí é o grande princípio, é a grande sacada de Cristo para nós cristãos do século XXI. Os problemas que nós vivenciamos hoje não são diferentes dos problemas vivenciados pela geração anterior, pelas gerações milenares que passaram antes de nós. Não é. Escute, não é. Tá certo? Então, o que está faltando aqui em nós, na verdade, é a perspectiva correta do problema. Né? Esses dias mesmo eu estava ministrando para um jovem acerca sobre perspectiva cristã. E eu mencionei para ele o Salmo 46, que fala: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmão, quando eu declaro, baseado naquilo que eu vejo espiritualmente pelos olhos da fé, de que Deus está comigo, eu não consigo enxergar depois dessa afirmação nenhum problema que seja grande demais. O Deus do impossível está comigo. O Deus que transpõe toda impossibilidade está comigo. Então, nada mais devo temer. Então, escute. Esse processo que se dá baseado essa dificuldade, esse rasgo, essa ruptura que houve nesse remendo, eu preciso ter a perspectiva correta. Alguns de nós hoje, principalmente nordestino, que gosta de fazer tudo assim, meio empurrar com a barriga, dar um jeitinho brasileiro, nós nos damos aí esse luxo, muitas vezes, de fazer reparos, entendeu? Descuidados em uma situação que merece uma atenção maior. E olha que ultimamente eu estou aí, né, realmente bem ligado nessa questão de reparos, viu? Nós fizemos uma reforma aqui em casa e eu lembro que quando a gente preparou o primeiro orçamento e idealizou o que de fato queríamos fazer aqui em casa, era coisa besta. Era derrubar uma parede e fazer um quarto, não era nada demais. E nessa história nós acabamos mexendo, foi na casa toda por obrigação mesmo. E aí nós vimos o fruto, né, de todo esse sacrifício. Nós vimos o quanto nós sofremos,
mas vimos também o fruto, o resultado de se fazer algo correto da forma correta. O problema é que muitas vezes nós estamos fazendo algo correto da forma errada. Nós estamos querendo, que é isso que Cristo está aqui exemplificando. Está certo você fazer a costura, mas você não deve fazer costura do remendo velho, do pano novo em tecido velho, ou vice-versa. O problema é que nós estamos usando a metodologia errada. Nós não devemos olhar para trás e nos comparar, porque não existe comparação entre a geração antiga e nós. Não existe, queridos. Não é por aí o caminho de comparar-se. Antigamente era assim, as pessoas, aceitavam Jesus, estavam no primeiro amor, já saíam evangelizando. Nós não somos mais assim hoje. Nós não somos e nós, infelizmente, não seremos dessa forma. Porque Deus tem algo novo para nós. Amém? Pronto, voltamos. Eu tenho um probleminha técnico aqui, mas deu tudo certo. Então, meus queridos, a perspectiva correta vai determinar a atitude correta. É simples. É simples. O problema é que nós hoje tratamos as coisas de forma tão genérica, nós queremos dizer que tudo é oração. Não, nada errado contra a oração. Nada errado. Agora escute. Você não pode dar, certo? Qualquer remédio para qualquer ferida. E existe uma dosagem correta. Até para usar o remédio certo, você tem que ter a dosagem correta. Agora o problema é que nós somos a geração que estamos fazendo o seguinte, e eu acho isso extremamente errado. Que quando a gente tem um problema, a gente tem uma situação, parece que a gente realiza uma transferência do problema para o outro. A gente transfere isso para o nosso líder maior, que é o pastor da nossa igreja. A gente transfere isso para o nosso ministério, para as pessoas que amamos, para as pessoas que nos cercam. E começamos a pedir oração, pedimos, mas a gente mesmo não entra em nosso quarto de escuta. A gente mesmo não entra. É em uma batalha espiritual com Deus. A gente não mais entra naquela batalha pela madrugada ali, em oração, de joelho com o Senhor. Nós queremos que os outros façam isso por nós. Nós queremos receber a oração. Mas se você fizer, faça esse teste na sua igreja. Faça esse teste. Se você estiver dirigindo um culto, à frente de alguma coisa, dê a oportunidade para uma pessoa fazer uma oração, você vai ver todo mundo acuado com medo. As pessoas têm medo de fazer aquilo que é mais do que a obrigação individual de cada um de nós. Nós temos medo de exercer a nossa fé dentro do principal ambiente, que é a casa do Pai. Olha só que contraste horrível existe entre a geração antiga e a atual geração. Nós temos disponíveis hoje, na nossa geração, as mesmas ferramentas que a geração antiga. Agora nós estamos usando da forma errada. Meus queridos, nós estamos usando a forma errada. A palavra, por exemplo, que é para a gente estudar e compartilhar, nós só queremos para nós. Nós só vamos à igreja para receber a palavra. Mas se uma pessoa vier até nós para receber a palavra, poucos de nós estamos munidos, estamos preparados. Nós dizemos logo, não sei pregar, eu não tenho chamado, eu não sei falar. Mas, meus queridos, isso não existe biblicamente. Qualquer pessoa, por menor que seja, tem a capacidade de compartilhar Jesus Cristo. Falar o mínimo, falar que Ele é bom, falar que Ele é fiel, falar que Ele é Salvador, falar que Ele é Redentor, falar que Ele é grande, falar que Ele é Pai. Aleluias! Mas estamos fazendo as coisas na metodologia errada e não podemos esperar delas o resultado necessário. O resultado, que a gente de fato quer. Por quê? Porque as coisas precisam ser feitas na metodologia de Deus. E qual é a metodologia de Deus, Samuel? Aí é que está o ponto, você tem que perguntar a Ele. Não existe um padrão, porque você precisa ir direto na fonte. Porque só Deus sabe a tua necessidade. Amém? Diga comigo, só Deus sabe a minha necessidade. Eu lembro como se fosse hoje. Nós já assistíamos eventualmente alguns cultos, nós víamos os connects que havia na igreja, né? O connect, para quem não conhece, é o culto de jovens da nossa igreja, e achávamos aquilo incrível, era algo maravilhoso, era algo lindo. A gente viu o jovem pulando, a galera pulando, os visitantes, os casais se amando, se beijando, a igreja toda unida, aquela coisa linda. Essa é a imagem que eu tinha quando eu fui na igreja.
Então, é essa imagem inicial que nos leva, aleluias, a um determinado lugar. Mas se não houver conteúdo, meu querido, ninguém fica. Nós precisamos ter conteúdo. Nós não podemos levar pessoas a Cristo se nós não temos conteúdo. Nós precisamos ter conteúdo. Quando eu falo ter conteúdo, não quer dizer que você precisa ser um teólogo, um expert em louvor. Não. Você apenas precisa ter uma vida com Deus, uma vida cotidiana, uma vida diária, e não uma vida religiosa, de ir para o culto nas quartas, nas sextas, nos domingos, participar de algum algo na igreja. Não, estou falando de uma coisa mais extensa, uma coisa mais abrangente. É ter uma vida com Deus diariamente, é ter uma família alicerçada em Deus, é ter fé com base sólida, como o nosso pastor Alencar muito fala e ministrou no ano anterior. Bases sólidas. E quem tem base sólida tem a perspectiva correta, meu querido, que a gente não pode fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Nós não podemos fazer as coisas de Deus. Olha, tem um texto em Jeremias que eu não me recordo agora, sabe? Assim, a referência eu vou depois colocar nos comentários, permitindo Deus. Um texto muito forte que fala o seguinte: maldito aquele que faz a obra de Deus desleixadamente. Escute. Maldito é a palavra mesmo que está lá, não é eu que estou aqui frisando ou dando algo a mais no texto, não, de forma alguma. Maldito o homem que faz a obra de Deus desleixadamente. Meus queridos, é tempo de a gente começar a tratar as coisas de Deus como uma pedra preciosa. Me diga uma coisa, você se tivesse uma pedra preciosa, um diamante, um rubi, uma pérola na sua casa, você deixaria largado em qualquer canto? Você colocaria à vista de qualquer pessoa? Você deixaria aí pelo chão ou largado, solto em um armário? Não, você guardaria 7 chaves, você iria limpar, iria ficar ali olhando com todo cuidado, com aquele zelo todo. E está faltando isso também com a palavra de Deus, está faltando isso também com a sua fé. Qual zelo você tem dado? Olha, escute. Olha agora essa revelação agora que vem direto do trono da glória. Que tipo de pessoa é essa que quando precisa fazer algo, faz algo abaixo em qualidade, abaixo em questão de melhoria do que o necessário? Tá vendo ali uma trinca, tá vendo ali um reparo que precisa ser feito em um tecido? E coloca uma coisa inferior ao próprio tecido. Ou vice-versa. Desmerecendo a necessidade do problema, a necessidade da resolução do problema. Isso fala muito do caráter da pessoa. Você pode dizer que é muito crente, que é muito santo, que é muito santarrão, aquela coisa toda, mas as suas atitudes falam muito mais. Né? É que nem aquele jargão religioso, não sei se você já ouviu. O que você é, escute, olha só que interessante essa frase. O que você é fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Porque tem muita gente que é contraditório. Entendeu? Tem muita gente que fala que quer oração, que quer aquilo, que quer não sei o quê, que quer ser homem de Deus, que quer ser mulher de Deus. E quando é na hora do pega pra capar, na hora H de mostrar de fato a atitude de oração, atitude de homem e de mulher de Deus, mostra-se na verdade uma criança totalmente suscetível às ondas e aos ventos e às tempestades e a todo tipo de qualquer coisa que passa por ela e que ela ouve. Nós mesmos temos provado isso. Nós temos atualmente na nossa igreja um projeto que é lindíssimo, que é maravilhoso, que é um relógio de oração. Eu falo porque eu, no dia que fui conhecer a igreja, olha que interessante, eu fui conhecer a igreja de tarde, num sábado, exatamente no horário de relógio de oração. Para quem não conhece o que é o relógio de oração, hoje na nossa igreja, o relógio de oração é um dia todo dedicado a Deus, onde nós passamos em nossa igreja, todo mundo junto ali, a galera, sabe? Os crentes ali, grudadinho ali naquele círculo de oração, buscando, adorando, sabe? Compartilhando palavra, e tem espaço para você compartilhar a sua fé, compartilhar um testemunho, pra gente chorar, pra gente se ministrar, nós fazemos atos proféticos, nós, sabe? Fazemos tudo que o crente tem direito a fazer. Tudo é completo. Irmão, é completo, o pacote é completo, é uma combo, entendeu? Você já sai dali já abençoado, você entra triste, cansado, sofrido, cheio de problemas e sai de lá abençoado com o seu milagre. E sabe por quê? Não é promessa da igreja Comunidade Evangélica de Fortaleza, é do nosso Pai. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que bate, abre-se-lhe-á. Se você pede, procura, busca a Deus, meu querido, uma resposta você vai ter. Porque o nosso Deus, Ele está atento. A palavra do Senhor diz em Crônicas:
Que os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. A palavra do Senhor fala em Jeremias, desde a antiguidade, ainda não se ouviu e ainda não se ouviu de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus trabalha a favor daqueles que buscam ele. Deus trabalha a seu favor, meu querido, se você está buscando nas madrugadas, se você tem chorado, tem clamado, tem sofrido situações de agonia, situações onde você está enclausurado aí, a sua alma grita dentro de você, pedindo ajuda, força, renovo. Deus vai visitar a sua vida, Deus vai visitar a sua família, é promessa dele. Você só precisa fazer, sabe o quê? Em nome de Jesus, começar a fazer as coisas da forma de Deus. Abra mão do seu jeito, abra mão da sua metodologia, da sua forma. Por mais sistemático que você seja, por mais inteligente e capaz que você seja, por mais que os dados digam que o correto é fazer X, mas se houver uma contradição espiritual dizendo para você fazer Y, faça, porque ainda hoje segue o texto de Atos 4:29. Mas antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29, lembrei agora, viu? Não é 4 não, é 5:29. Mas antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro falando. Que tipo de pessoa é essa? Que coloca pano novo em remendo velho? Ou remendo velho em pano novo? Tem coisas que não vale a pena baratear. Eu aprendi isso do jeito mais difícil. Aqui nessa minha reforma. Tem coisas que não vale a pena baratear. Tem gente que está barateando a sua fé. Eu quero te dar uma palavra agora. Você que está querendo sair da sua igreja, que está querendo sair da nossa igreja, escute, não barateie a sua fé. Não tente mercantilizar aquilo que Deus te deu de graça. Deus não brinca com a sua fé. Deus não brinca com as tuas lágrimas. Deus não brinca com os teus sonhos. Você está brincando, mas Deus não está brincando. Tem gente que está brincando de pular de igreja, tem gente que está brincando de pular de relacionamento, mas Deus não está brincando. A palavra diz que Ele é fogo consumidor. Meu querido, independente do que as pessoas acham, pensam, falam de você, Deus vai prestar contas com você. Você vai prestar contas com Ele. É só uma questão de tempo. Tudo é só uma questão de tempo. Num dado tempo Ele vai pedir contas. Satanás já está com a mão no tapete, tentando puxar. Ele está esperando o tempo certo, onde você estiver fragilizado, onde você praguejar contra a sua fé, onde você realmente se vitimizar. E ele já está com a mão no seu tapete, tentando te derrubar. A palavra mesmo diz que ele é como um leão que ruge. Ele é como um leão que ruge. Mas a atitude dele é de um leão. Ele não é leão, mas as suas atitudes imitam. O problema é que nós somos crentes, mas parece que estamos imitando mais o mundo do que a Cristo Jesus. Porque se Cristo Jesus hoje estivesse entre nós, encarnado novamente, eu fico pensando que tipo de atitudes nós veríamos na pessoa de Jesus Cristo. Porque nós, muitas vezes, quando estamos na igreja, nós não temos comportamento cristão. Nós não temos comportamento tal que Cristo teria se estivesse lá. Nós temos um comportamento mundano, um comportamento irreverente, que contradiz o nosso amor e a nossa fé a Deus, meus queridos. Contradiz totalmente. Teve um pastor... Na verdade, teve dois grandes homens de Deus que vieram, eu não me recordo agora os nomes deles. Um deles é africano, e ele veio fazendo uma turnê de ministrações aqui em vários estados do Brasil. E ele fala em uma ministração que ele ficou espantado. Na verdade, escandalizado. Escute, deixa eu corrigir aqui. Ele ficou escandalizado, porque ele chega aqui no Brasil e ele tinha uma imagem de um país de fé avivada. Por quê? Porque o Brasil é um país extremamente liberal nessa questão de leis acerca da religião. Todo mundo pode ser o que quer, liberdade de expressão, entendeu? O comunismo que nós temos aqui é enrustido, ainda está ali, sabe? Tentando colocar suas garras para fora com unhas e dentes. E de alguma forma Deus não tem permitido ainda. Mas lá na África, nesse continente lotado, que está sendo dominado pelo islamismo,
Os muçulmanos estão dominando o continente africano. Desde o berço, desde quando a criança nasce, ela já é obrigada a ler o Alcorão, ela já é obrigada a servir, sabe, a Alá, a servir aos propósitos, muitas vezes, terroristas dessa religião fanática. E nós, meus queridos, E aí esse pastor falando assim, eu fiquei, como pode? Lá na África, sabe, irmãos, não sei se você sabe, mas lá na África, pregador que prega menos de 2 horas é fraquinho. Os cultos lá, tem igreja lá que culto é 5 horas de culto. 5 horas de culto, 5 horas de culto, meu querido. A gente na nossa igreja vê o irmão com 1h30, já fica fadigado. Lá são 5 horas, na terra batida, no meio do sol. E o pessoal pulando, e cantando, e glorificando. Esse louvor, a gente canta uns 500 louvor numa noite, e ensaia aquela coisa toda, e o pessoal ainda acha ruim lá. O pessoal canta o mesmo louvor várias vezes, durante horas a fim. Felizes da vida por sentir a presença de Deus. E ele vem aqui pro Brasil e vê. A primeira coisa que ele vê, a mesma pessoa se levanta do assento para ir no banheiro 5 vezes em um só culto. Falta de reverência ao Senhor. Não, mas aquela pessoa tem necessidade, não sei o que tem. Eu sei que existem pessoas que têm necessidade especial, mas não são todas. Existem as pessoas. Muitas vezes nós estamos usando desculpas esfarrapadas para nos comportar como crianças diante da presença do Pai. Mas escute, a palavra do Senhor diz que nós temos que ser crianças na inocência, não no comportamento. Isso é uma mentira satânica. Quem está crendo dessa forma está crendo em uma mentira. A verdade da palavra é que nós temos que ser como crianças para entrar no céu, mas no tangente à inocência, à libido, no tangente ao comportamento, nós temos que ser maduros, astutos, sábios, prudentes, portadores de domínio próprio, frutos do Espírito Santo, que foi ministrado inclusive terça-feira, ontem, pelo nosso pastor e a pastora Aninha, que está pregando, ministrando sobre frutos do Espírito Santo. Queridos, escute, para com esse negócio de ficar, sabe, abrindo mão de sonhos e projetos por qualquer coisinha, por qualquer bobagem que toque em teus calos. Deus tem projeto na tua vida, meu querido. Deus tem projeto na tua vida, e não é líder nenhum, não é visão de igreja nenhuma, não é pastor nenhum, não é ninguém que vai minar teu projeto com Deus. Ninguém pode. A única pessoa que pode atrapalhar, que pode intervir, que pode realmente dar um pause naquilo que Deus tem para você é você mesmo. E sabe por que muita promessa não aconteceu ainda na tua vida? Porque você não se colocou na brecha. Porque você ainda está fazendo remendo novo em tecido velho. Porque você ainda está usando as coisas antigas em coisa que já mudou. Em coisa que já mudou. O negócio já mudou, a ampulheta já foi virada, essa roleta já girou 360. Tá bom de você fazer um upgrade aí, meu querido. Tá bom de você se atualizar, entender que não foi o céu que mudou. O mundo ao nosso redor mudou. E nós precisamos agora buscar ainda mais. Se antigamente o povo já orava incessantemente, a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Não era oraçãozinha de 15 minutos não, meu querido. Quando a gente estuda sobre as pessoas que protagonizaram o primeiro movimento avivalista sobre a Terra, a gente vê aí Dwight Moody, Charles Spurgeon, Savonarola, a gente vê aí David Livingstone, a gente vê aí Hudson Taylor, a gente vê tantos homens, Martinho Lutero, João Calvino, tantos homens que foram cheios do Espírito Santo. Os caras oravam 5 horas por dia, os caras jejuavam dias a fim. Que nem Jonathan Edwards, que jejuou 3 dias consecutivos, e quando ele pregou o sermão Pecadores na mão de um Deus irado, diz que a igreja toda, todos os irmãos começaram a se agarrar nas pilastras da igreja e nos bancos, porque eles estavam crentes que estavam realmente já caindo na boca escancarada do inferno, porque aquele sermão estava cheio de Deus. E sabe por que o sermão estava cheio de Deus? Porque aquele homem não colocou remendo velho no sermão, ele foi procurar revelação em primeira instância, revelação saída direto do forno, não foi procurar profeta cheio do dinheiro, não foi procurar falsos pastores, não foi procurar falsas igrejas, ele foi na igrejinha, ele foi naquele cantinho fechado. Deus não está, meus queridos,
Escute. Deus não está onde todo mundo diz que Ele está. Deus está no secreto pavilhão. Aleluia. O secreto pavilhão. Deus está lá, escondido, esperando você. Ponto de encontro. Deus está no ponto de encontro, esperando você. Ele está esperando você. A coisa mais incrível que tem em estar na presença de Deus é que quando nós entramos na atmosfera, na dimensão do Espírito, Ele já está lá. Quem não estava era você, mas Ele já está lá, esperando por você. Tá bom de você começar a se revestir das armas de Deus nos dias atuais. Permanecer firme é uma necessidade? Não, é um imperativo. É uma ordem. Havendo feito tudo, permanecei firmes, é o que diz o autor de Efésios, capítulo 6, após falar sobre a armadura cristã. A segunda imagem, figura que nós temos visto aqui. Eita, o negócio aqui tá sério, irmãos. O negócio aqui tá quente, vou até que dar uma refrescada pra aguentar aqui, que o negócio tá, o bicho tá pegando. Não, o bicho não, o anjo. O anjo que tá pegando, o bicho vai correr. Escute. Versículo 17 do capítulo 9 de Mateus diz: nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Olha a lei estabelecida pelo princípio bíblico. Quando eu faço a coisa certa com a metodologia errada, ambas as coisas se anulam. Elas não cumprem o propósito. E eu quero usar a palavra propósito aqui como um termo-chave. Existe um propósito. Não se alcança o propósito fazendo as coisas do meu jeito. Por quê? Porque o propósito foi estabelecido por Deus. Então só Ele sabe onde eu chego, onde eu devo chegar para alcançar o propósito. Concorda? Então tem muita gente fazendo coisas boas que não agradam a Deus, porque estão fora do propósito. E quando você está fora do propósito, você é uma ameaça para si mesmo e para quem está ao seu redor. Você sabia disso? Quando você sai de uma igreja, fora de propósito, e vai para outra igreja, não pense você que você vai para receber, você vai para atrapalhar. Porque quem é uma bênção em qualquer lugar. Escute, eu falo isso aqui porque eu não tenho problema com amigos, com falsos amigos. Pessoa que diz que é meu amigo e numa primeira ministração, numa primeira pregação minha, acha que eu estou soltando piada, é primeiramente uma pessoa imatura e secundariamente uma pessoa que não merece minha amizade. Porque nós não devemos ter amizade com pessoas falsas. Nós não devemos ter amizade com pessoas que não compactuam da visão de Cristo, da vontade de Deus. Ainda que doa, ainda que machuque o que está sendo falado, mas se é de Deus e você não está recebendo, meu querido, você primeiro é um filho desobediente. E segundo, você está se tornando uma pessoa rebelde. Em nome de Jesus, quebre essa crosta, quebre todo esse espírito de fingimento. Se humilhe na presença de Deus. Desça, se humilhe, porque os humilhados serão exaltados. O negócio que a gente está procurando logo é a posição de destaque. A gente não procura a posição de destaque, a gente procura os pés. Não é isso que diz a música, né? Muitos procuram tuas mãos. Nós só queremos os teus pés. Ou seja, enquanto muitos querem as bênçãos, nós estamos procurando apenas te adorar na simplicidade da tua presença. Amém, queridos? Vinho. Nós sabemos que vinho tem uma conotação muito de festa, de alegria, né? De alegria. O judeu, na verdade, usava o vinho como um alimento, uma bebida diária, comum, rotineira. Agora, existiam qualidades de vinho para cada ocasião. Não se usava um vinho de uma qualidade superior numa refeição do dia a dia normal, em um almoço, qualquer que seja a refeição, mas em ocasiões especiais. Agora, é sabido por todos, e a palavra sabido não está errada, viu? É um participe irregular, por favor, meus professores de português aí de plantão me corrijam se estiver errado, né? É um verbo irregular. É sabido de todos que existia um processo de fermentação que o vinho passava. E o odre, que é realmente o mecanismo usado pelo judeu para comportar o vinho, então, era algo que também passava por um processo, para que ele conseguisse suportar a fermentação do vinho durante o período que ele estivesse lá de repouso dentro do odre. Você concorda comigo? Amém. Escute, não se coloca vinho novo em odre velho.
assim também Deus não derrama unção nova em crente velho. Eita, Samuel, calma aí. Você está dizendo que Deus não trabalha com os senhores? Já não. Eu estou dizendo que tem gente que, por não ter se renovado, está com o espírito velho. Você sabia que tem jovem novo de espírito velho? Jovem de 20, de 25, de 30 anos, que só sabe dizer que está cansado, só sabe falar mal da igreja, só sabe reclamar. Ah, que a igreja do século XXI é acomodada, que a igreja não sei o quê. Irmão, falar da igreja é falar de si mesmo, porque você é a igreja do Senhor. Entendeu? É como falar da sua própria família. Falar da sua família é falar de si mesmo, porque é a mesma genética, é o mesmo DNA. Aceite. Mas tem uns senhores aí, meus queridos, cheios da unção, com espírito de jovem. Por isso que eu admiro muito o pastor Alencar. 20 anos na mesma igreja. 20 anos suportando. Vendo as crianças hoje se tornarem adultos. Vendo os adultos se comportarem como crianças. Vendo famílias serem formadas. Vendo famílias serem destruídas. Vendo pessoas crescerem, evoluírem, alçarem voos enormes. Vendo pessoas que estavam em cima decair até o fundo do poço. 20 anos são 2 décadas. Onde ele já viu várias gerações passar por ele, e ele está ali incólume, impávido, esperando a volta de Cristo, com seu coração ainda limpo, protegido, blindado contra as pessoas invejosas, contra as pessoas que falam mal, contra as pessoas negativas, contra as pessoas que querem matar a gente e destruir a nossa fé. Ele está lá. Eu admiro muito o pastor Alencar nesse aspecto. 20 anos se conservando. Para ele ter suportado esses 20 anos, sabe o que foi que ele fez? Ele passou por um processo. Primeiro, o processo onde ele cuidou do odre, ele cuidou de si, ele cuidou, sabe, desse recheio mais importante. Porque quem pastoreia, e eu falo porque eu sei o que é isso, eu não estou falando de coisas que eu assisti na TV, de palestra de Thiago Brunet, de stand-up de Cláudio Duarte, não. Estou falando que eu sei. Escute, você que é ovelha, você que é liderado, e anda falando da sua liderança, tome cuidado. Porque a pena é grande. Eu nunca vi uma pessoa que fala mal de liderança, que só joga praga, que só joga palavra maldita contra um líder ser bem sucedido. Nunca vi. Porque na hierarquia espiritual, a bênção, ela escorre. Ela desce, ela cai e permeia toda a cadeia hierárquica espiritual. Não é isso que diz o Salmo? É como o óleo que escorre. Escorre, ó. Ele é posto na cabeça, ungindo aquele homem de Deus, como foi Abraão, e escorre sobre a barba. Ou seja, tudo aquilo onde aquele óleo que passa por sua barba, onde aquele óleo respinga, é abençoado. Então você quer ser abençoado? Receba dos respingos de óleo de unção que cai da tua liderança. Liderar é desgastante. Toda vez que você pensar em liderar, você que tem chamada pastoral, você que tem chamada missionária, escute, se prepare para o desgaste. O desgaste da alma e o desgaste do corpo. Esses foram os 2 aspectos que o pastor Alencar passou e está realmente aprovado. Ele suportou o desgaste. Já é comprovado estatisticamente que mais de 45% dos homens religiosos do quesito realmente cristãos ortodoxos, né? Desses homens de Deus que nós denominamos de pastores, 45% deles morrem de doenças do coração. E sabe por quê? Por causa de ovelhas. Por causa de pessoas que entram na igreja para destruir o rebanho. Nós chamamos de sapatinho de lã. São lobos devoradores que se introduzem no nosso meio para disseminar fofoca, para disseminar palavras malditas, para disseminar discórdia. A palavra do Senhor diz em Provérbios, se eu não me engano, que há 6 coisas que a alma de Deus abomina. Odeia, e a 7ª sua alma abomina. Sabe qual é a 7ª coisa que a alma de Deus abomina? Irmãos que semeiam contenda entre irmãos. Irmãos, está cheio. Eu já vi tanta igreja fechar por causa de uma pessoa. Eu já tive tantas pessoas que tentaram me destruir, outros que tentaram me bater, outros que tentaram me matar, literalmente.
E eu estou vivo porque Deus tem projeto comigo. Porque existe uma unção. E todos que foram contra a minha unção na época, eu estava na posição de pastor, estava liderando o rebanho, com todas as minhas imperfeições, com todas as minhas limitações e com toda a finitude do meu ser, eu estava lá servindo a Deus e aquelas pessoas, e elas me traíram, elas desobedeceram, elas se rebelaram. Meu querido, em nome de Jesus, não faça isso, porque o que eu vi aqui foi pessoas que estavam em cima e pro fundo do poço estão lá até hoje. E sabe por quê? Porque estão precisando de uma pessoa que quebre o jugo. E sabe o que quebra o jugo? A unção. Enquanto elas não se submeterem, enquanto elas não se humilharem, enquanto elas não pedirem perdão, elas estão em um estágio, em um processo de maldição espiritual. Não porque alguém falou, mas por causa de uma colheita que está acontecendo na vida delas por ter realmente plantado a semente errada. Semente da rebeldia. Não faça isso. Abra mão hoje, em nome de Jesus, de tudo aquilo que é velho, de tudo aquilo que é antigo, que é ultrapassado na sua vida, no seu ser, no seu pensamento, nos seus conceitos, nos seus tabus. Quebre agora em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Eu te digo que você está autorizado agora a se renovar, a ser trabalhado pelo Senhor e a ser abençoado. Porque, meu querido, ainda que você tenha passado 40 anos, 30 anos, 20 anos, 10 anos em um processo de estagnação espiritual, mas hoje, agora, se você de fato se humilhar, se você pedir perdão ao Senhor, se você for lá naquela pessoa que você realmente tem um litígio contra ela, com ela, maltratou, falou mal, vá lá, conserte esses laços e você vai ver muitas portas se abrirem na sua vida. Vai haver um desprendimento poderoso na tua vida. Aleluias! Isso é princípio bíblico. Porque quando se coloca vinho novo em odres velhos, olha o que aqui diz o texto, olha o friso. Assim, os odres estragam-se. Rompem-se os odres e entorna-se o vinho e os odres estragam-se. Ou seja, o vinho se estraga e os odres vão para o beleléu. Seja bênção aonde você está. Não espere para outra igreja para ser bênção, não. Seja bênção onde você está. Não espere em outro casamento para você ser uma boa esposa, um bom esposo, não. Seja bênção nesse relacionamento que você está. Não espere você ir para outro ministério, trabalhar em outro departamento para ser bênção, não. Seja bênção aonde você está servindo. Não espere uma casa nova, um local novo, um estado novo, uma cidade nova para você ser bênção. Seja bênção aonde você está. Essa é a palavra que eu tenho para você. Quando a gente se renova em Deus, aleluias, glórias ao nome do Senhor. Quando a gente se renova em Deus, meus queridos, esse upgrade de atualização espiritual, esse download que nós recebemos de unção nova de Deus, vai fazer com que você empleiteie, aleluias, que palavra linda, empleiteie obras maiores. Amém? Eu estou aguardando na minha vida obras maiores. O que eu sou, o que eu faço, o que eu e a minha esposa fazemos juntos, não é nada comparado ao que Deus tem para nós. Eu quero profetizar na tua vida agora, você que está nos assistindo. O que você é, o que você faz, o que você tem, não é nada comparado ao que Deus tem para você. A palavra do Senhor diz, eu sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós. Pensamentos de bem, pensamentos de paz. Para o quê? Olha a finalidade. Para vos dar o fim que desejais. Aleluia. Glorifica o nome do Senhor. Eu, se estivesse agora na sua cadeira, no seu sofá, estava dando aquele glória, aquela rajada. Aleluia. Pentecostal. Estava me alegrando porque essa palavra aqui, meu querido, é de Deus. E só quem colocar em prática e crer vai perceber isso. Tá certo? Então, meus queridos, em nome de Jesus, fica com essa palavra aí. Eu quero fazer uma oração pela tua vida. Escute, quero aqui encerrar essa live, bem curtinha, né? Só 1 hora, coisa pouca, besteira, tá bom? Mas a gente vai trabalhando, vai melhorando nossas lives, tá certo? Nós estamos aí trabalhando para isso, nós estamos nos reunindo, projetando, organizando, para melhorarmos ainda mais, para podermos oferecer algo ainda melhor para você. Você que está nos assistindo e ainda não faz parte da nossa igreja, escute, eu, Samuel Holanda, estou esperando a sua visita.
tá bom? Rua Santa Filomena 1005, vá lá nos visitar. Nesse período de pandemia estamos com os cultos presenciais às 6 horas e eu quero sempre te dizer isso. Há alguns anos atrás, tipo uns 4 anos atrás, eu estava aqui em Cascavel, assisti um vídeo da Comunidade Evangélica de Fortaleza pelo Facebook e anos depois eu fui visitar e eu estou lá até hoje. E nós aguardamos a sua presença. Sabe por quê? Nós não subestimamos a vinda de um visitante, porque amanhã ele pode ser o líder maior de nossa igreja. Escute, nós estamos trabalhando para promover outras pessoas, meus queridos. Nós não somos os mandantes da igreja, nós não somos os donos da igreja. A liderança da igreja não manda na igreja. Os nossos pastores, pastor Márcio, pastor Alencar, eles não são os manda-chuvas, não são autoridades autoritárias, eles não são governantes, eles são apenas ministros do Senhor, dispenseiros, com a unção específica para ministrar sobre a tua vida, com a unção de sabedoria para aconselhar tua vida, com a temperança necessária de homens vividos para conduzir o rebanho. Agora, se o rebanho quer ser conduzido, quem vai dizer é você. Venha ser bênção em nossa igreja, venha ser abençoado, venha crescer. A palavra do Senhor diz em Salmo 1 que aquela árvore, né, daquela alegoria usada ali pelo autor do livro de Salmos, diz que aquela árvore cresce junto a ribeiros de águas. Nós temos um ribeiro, meu querido. Venha provar, não fique só baseado no que você está vendo, não, porque muita coisa que você está vendo não é a realidade daquilo que você está vendo. Você quer saber o que é a realidade? Venha nos visitar, venha assistir o nosso culto, venha sentir o que eu sinto, venha experimentar a atmosfera espiritual que nós realmente ali estamos cultivando em nossa igreja. É um trabalho, é uma labuta. Venha participar. Venha para fazer a diferença, venha para somar conosco, porque Deus vai te abençoar. Amém? Então, quero fazer essa oração pela tua vida agora, abençoando a tua vida, o teu ministério, onde quer que você esteja, dentro ou fora do nosso país, em outro estado. Sabe, eu acredito que se você compartilhar isso aqui, esse vídeo no YouTube, é tão fácil compartilhar. Aqui embaixo mesmo, na descrição do vídeo, tem algumas opçõezinhas e tem lá, né, uma setazinha de compartilhamento. Você pode estar compartilhando pelo WhatsApp, pelo Facebook, compartilhando o link no Instagram. Use as tuas redes sociais, abençoe outras pessoas. Compartilhe essa ministração, compartilha todas as ministrações da Comunidade Evangélica de Fortaleza, as ministrações dos nossos líderes, nossos irmãos que estão aí servindo ao rebanho do Senhor com humildade, com autoridade. Compartilha, tá bom? Essa live que Deus vai abençoar muitas vidas também. Não precisa ela vir para a nossa igreja para ser abençoada, não. Ela pode ser abençoada lá onde ela está. Nós acreditamos que estamos contribuindo para uma seara. Amém? Fecha teus olhos e ora comigo agora. Pai, em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, que Deus realmente está operando no nosso país, que Deus vai, em nome de Jesus, extirpar do nosso meio, arrancar, exaurir todo espírito de comodismo, sabe? Todo espírito, Senhor, de fadiga, de preguiça, que em nome de Jesus, Pai, a nossa oração nos dias de hoje é que o Senhor venha avivar a tua igreja. Faça minha as palavras de Abacuque, aviva, ó Senhor, a tua obra e ao longo dos anos a notifica. Faze-a notória. Meu Deus, em nome de Jesus, nós pedimos um destaque do Senhor, não para a nossa liderança, não para a placa da nossa igreja, mas que os teus olhos estejam fitos, estejam totalmente voltados para os teus filhos que estão, de fato, Senhor, comprometidos com a tua obra, com o teu reino. Meu Deus, que haja expansão, que haja ministração, que haja pregação da palavra, que haja conversão. Ah, Senhor, muito. Ah, Deus, que haja avassaladoramente crescimento do teu reino aqui no Brasil. Senhor, nós te pedimos que o Senhor possa nos usar, que o Senhor encontre em nós, ache em mim um verdadeiro adorador, Senhor. Ache na vida dessa pessoa que está nos assistindo um espírito de adorador que clama: Abba, Pai, Paizinho querido. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha trabalhar nessa vida dessa pessoa. Nós oramos agora por cura. Aonde houver uma pessoa agora doente, meu Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o teu Espírito protetor, teu Espírito sarador, a Jeová Rafá, é o Deus que cura, que o Senhor venha curar essa vida, que o Senhor venha trabalhar na vida dela, curar o seu ser, curar o seu psicológico, curar a sua alma, o seu corpo agora, em nome de Jesus. Eu agora te desafio a colocar a mão sobre a parte do seu corpo que está enfermo, que está doente, e que em nome
de Jesus, você vai ser curado agora. É no nome de Jesus, não é no nome do Samuel, não é no nome da Igreja Comunidade Evangélica de Fortaleza, é no nome de Jesus. Nós damos ordem a essa enfermidade, nós damos ordem a essas plaquetas, nós damos ordem a este corpo, que em nome de Jesus ele seja reestruturado, regenerado pelo nome que está sobre todo nome, que haja cura espiritual no teu ser, espírito de depressão, de opressão maligna, nós agora em nome de Jesus damos ordem para que você saia do recinto desse corpo, que você saia, que você traga em nome de Jesus espaço que dê liberdade para o Espírito Santo trabalhar nessa vida, porque o nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder, como diz a palavra do Senhor em Salmo 46, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida de todos que nos assistem agora, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos aqui com um pouquinho mais de 1 hora só. Segue a gente aqui no YouTube, tá bom? Comunidade Evangélica de Fortaleza. Não esqueça. Tá certo? Lá no nosso Instagram, novamente ressaltando aqui, @ce.fortaleza, tá bom? Segue lá a gente nas nossas redes sociais. Um abração para os meus pastores, para você. Fica com Deus e um abraço.